Comigo aqui, Caio Henriques Duarte Lisboa, coordenador do Diretório Acadêmico Benjamin Colucci, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. Qual o objetivo desta 8ª Semana Jurídica? Bom, o objetivo da Semana Jurídica principal é atualizar e trazer novos conhecimentos aos acadêmicos e profissionais do direito. Nós vivemos um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e que é necessário essa atualização, aprimoração do conhecimento jurídico. E o evento foca justamente nisso, que é atualizar e trazer novos conhecimentos. Como? Trazendo temas que às vezes não são tão bem debatidos na faculdade, até por questão de tempo, ou temas atuais que ainda não foram passados na faculdade, ou que os profissionais já tinham formado e não tiveram na faculdade. Esse mercado exige essa atualização constante. E a Semana Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora é um evento tradicional, sempre focando nisso. Estamos na 8ª edição, ela já estava sem ser realizada desde 2004 e a atual gestão Inovar, resgatou essa tradição da faculdade, que é um evento tão importante para o cenário acadêmico da faculdade. Uma das palestrantes desse dia é a doutora professora Alice de Souza Birchal. Ela fala sobre a inconstitucionalidade dos alimentos entre divorciados. Qual o foco dessa palestra, senhora? Na verdade, o que a gente tenta dizer é que no divórcio entre o casal, né, quando ele divorcia, ele deixa de ser um casal. Não existe mais o casamento. Por isso, não há respaldo jurídico para que entre eles haja obrigação de pagar pensão ao que dela necessitar. Muita gente confunde aí a separação judicial com o divórcio. Qual que é a diferença básica de uma coisa para outra? A Constituição traz essa diferenciação entre a separação e o divórcio. Então, ainda hoje, mesmo com o Código Civil, é necessário, se o casal pretende primeiro se separar, porque há duas hipóteses. Ele pode ficar separado de fato, ou seja, um sai de casa, não vai à justiça, eles ficam 2 anos separados de fato, eles podem entrar direto com o divórcio. Ou primeiro fazer a separação e depois converter essa separação em divórcio no prazo de 1 ano, entre a separação, a sentença de separação e o divórcio. Então vai depender da situação que o casal está. Mas a diferença básica é a seguinte: durante a separação judicial, alguns deveres relativos ao casamento, porque o contrato de casamento continua vigorando, eles são inerentes mesmo havendo a separação. E quais são eles? O dever de mútua assistência, tá? Então, os cônjuges continuam devendo mútua assistência, ou seja, um ao outro continua assistindo psicologicamente, moralmente e fisicamente. Então, durante a separação, esse dever continua. Só se rompe o dever de fidelidade e o regime de bens. Portanto, durante a separação judicial, a pensão alimentícia ao cônjuge que necessite dela é realmente devida. Agora, com o divórcio, ele é exatamente a quebra do contrato. O divórcio, ele rompe com o casamento. Tanto ele rompe com o casamento que, se as pessoas divorciadas quiserem se casar novamente entre elas terão que se submeter a um novo rito do casamento. Enquanto na separação, é só fazer uma petição para o juiz e elas voltam a morar juntas como se nunca tivessem sido separadas. Então, essa é a grande diferença. Na separação, na verdade, você ainda continua casado. E no divórcio é que se rompe esse vínculo e não há mais obrigação entre essas pessoas. Quer dizer que o casal divorciado não há obrigatoriedade da manutenção da alimentação, no caso aqui específico. Exatamente, né? A não ser que haja uma sentença judicial que obrigue, mas é isso que eu estou defendendo. O juiz não pode, no divórcio, fixar essa pensão alimentícia, porque o casal não tem mais vínculo, a não ser que um deles ofereça ao outro espontaneamente. Só que essa espontaneidade faz criar um novo contrato. Então ela não vem do casamento, ela não é por causa do casamento, é porque o cônjuge quis ofertar esses alimentos. E aí, quando ele quiser rever esses alimentos, retirando ou baixando o valor desses alimentos, ele poderá.
Agora, no caso de famílias mais antigas, de casais mais antigos, numa relação de que o homem era o provedor único da casa, quer dizer, a mulher não tem como se manter. Nessa questão de divórcio, como é que ficaria a situação? Essa questão é uma questão realmente social, né? As mulheres hoje, mais ou menos entre 40, algumas, né, ainda 40 anos, mas a partir dos 50, 60 anos, são mulheres, por uma questão histórico-social, pessoas que não trabalharam, né? Então, normalmente, elas não estão aptas a ingressar no mercado de trabalho. Isso é uma questão social grave e eu não ignoro isso. O que eu estou defendendo é que o que acontece? O marido, só para te pegar o exemplo, né, no caso que você disse, o marido, ele não tem que pagar essa pensão porque ele é ex-marido, ele não é mais marido. O vínculo dessa pessoa, dessa senhora, por exemplo, é com o Estado, porque ela é uma cidadã brasileira. Então, o Estado é que tem que criar um método, um mecanismo, e na verdade no Estatuto do Idoso já há uma previsão para isso, que ele tem que cuidar da pessoa idosa, porque o vínculo com o Estado é de cidadania. Então, quem tem que cuidar dessas cidadãs é o Estado, né? E não adianta falar que no Brasil não há dinheiro, que a gente está vendo aí todo dia quanto dinheiro nós temos, né? O que acontece é que esse dinheiro precisa ser aplicado para as pessoas certas. Até, por exemplo, como seguro-desemprego, né? Então, essa mulher deveria ter uma pensão paga pelo Estado, ainda que ela não tenha contribuído com a Previdência Social.